Fala aí pessoal do YouTube, FoxWalker na área, e nesse vídeo indo continuar minha análise a respeito da série Punho de Ferro, no caso de analisar o segundo episódio da primeira temporada, que no caso pra quem não sabe a série foi lançada tipo ontem ou anteontem na Netflix e tal, enfim, em relação a essa análise eu vou pegar os momentos mais importantes, as mais significativas e tudo mais, o basicão das minhas análises, então vamos começar com essa análise. Ok, o primeiro episódio já passou, né, que ele serviu mais pra criar, posicionar os personagens no plano da série, né, no planejamento de ações e tudo mais. Então esse segundo episódio iria servir, claro, para criar o caminho de cada personagem, criar suas respectivas tramas, seus respectivos problemas e tudo mais. E em relação a esse segundo episódio, ao contrário do anterior que focou em vários pontos diversos, esse episódio focou em muitos personagens, mas fechados em um espaço só. O Danny, por exemplo, né, no caso o próprio protagonista, o Punho de Ferro, ele passou quase uma hora inteira dentro do hospital psiquiátrico. E isso pode ter passado um efeito de tédio, né, porque ficar fechado num espaço só não dá muita diversidade, né? Eu já vou entrar numas questões aí, mas isso foi um grande problema. Porém, nós tivemos um fator bem interessante que foi a questão dos relacionamentos, que no caso eu vou também entrar em relação a isso. O primeiro ponto pra gente organizar, vamos falar primeiramente do Danny na própria clínica, né, no hospital, pra organizar melhor a parada toda. Logo de início, né, nós tivemos a questão do personagem falando sobre o seu passado com o médico. E é interessante que a gente, no caso, novamente, viu a questão da queda do avião, pelo menos com um pouquinho mais de detalhes. É interessante de ver esses pontos, porque a gente aprende mais como o personagem age, falando sobre o passado e tudo mais. Porém, pode sonar um pouco uma coisa muito arrastada ou repetitiva, né? A gente já viu isso no primeiro episódio e no segundo não apresentou tantos pontos novos. Porém, uma coisa interessante foi o apelo emocional. Essa cena serviu para focar em como o personagem se sente emocionalmente, falando do passado de uma forma um pouco mais intensa. Deu pra ver que o Punho de Ferro estava começando a chorar, estava começando a se sentir bastante emocionado, então isso serviu pra gente conhecer novas faces do protagonista. Então foi até um pouco interessante. Porém, junto a isso, uma coisa curiosa surgiu, que no caso foi a própria incapacidade social do protagonista, né? No caso, uma dificuldade do Danny se colocar no lugar do próximo e no caso, deduzir que a outra pessoa pode pensar. Como assim? Né? O protagonista, durante todo o episódio, é questionado. Né? Você é o Danny, você não é o Danny e tal e tudo mais. E o Danny, claro, tenta colocar argumentos aí. E junto a isso ele falou do passado. Falou que ele foi salvo por monges, falou que ele era um guerreiro, falou que o local que ele veio não dá pra chegar e tal. Enfim, coisas um pouco absurdas. E é claro que os médicos e tal, todo mundo lá, ouve isso e pensa, cara, essa explicação não tem muito sentido, você é maluco, você merece continuar aí. E na cabeça do Danny, isso não parece passar. Parece que o protagonista quer dar qualquer explicação que possa parecer impossível, mas ele vai acreditar que a outra pessoa possa acreditar. Isso, cara, tipo, é um lance meio estranho. Parece que o protagonista não tem nenhum senso social. Né? Porra, você voltou 15 anos depois de estar sumido, você quer dar umas explicações bem loucas e você espera que as pessoas acreditem em você? É meio estranho, né? Então isso mostra que talvez o personagem possa ter uma dificuldade social, possa ter uma postura social um pouco diferente, ou isso pode ser simplesmente um erro do roteiro. Eu não sei qual dos dois é, porque eu ainda tenho que ver qual é o lance dos outros episódios, mas é um lance completamente estranho. Bom, enfim, o protagonista continua suas aventuras nesse hospital, um lugar completamente minúsculo, onde várias cenas acontecem, tipo, nos mesmos locais de sempre, e ele acaba, assim, entrando num conflito com alguém. Alguém tenta dar um soco nele, ele desvia, empurra e é levado novamente para a sala para tomar as drogas. E o médico simplesmente fala, você não tem cooperado como a gente queria. Peraí, você não tem cooperado? Tipo, o cara, ele se defendeu. Ele se defendeu de um ataque. É estranho porque ninguém lá parece que não tem câmeras. Parece que não tem câmeras, parece que a galera não vê o que aconteceu ou tentou buscar motivo do protagonista ter dado soco no cara. Não, eles simplesmente falaram, não, você não tem cooperado, tu bateu no cara. Não, cara, ele se autodefendeu. Por que vocês não checam a câmera pra ter certeza? Não, parece que os personagens lá do hospital só querem saber, não, você agrediu alguém, vamos ignorar que isso foi por defesa. Você é um maluco. Pronto, fechou aí. Parece que é uma coisa muito fechada da própria personalidade. Mas pelo menos em um certo momento desse episódio, o Danny conseguiu apresentar alguns argumentos um pouco mais válidos do que os anteriores. E por incrível que pareça, mesmo com o Danny falando, eu sou o Danny, eu fiz tal coisa, eu fiz tal parada e tal,
os personagens que ouvem essas explicações, eles parecem sempre ter um pé atrás em relação à possibilidade do cara não poder ser o garoto de 15 anos atrás que morreu e tal. Até o próprio vilão da parada, né, o pai, no caso, o pai do Ward, ele fala, não, quer saber, eu acho que ele pode ser, né, o Danny, mas eu acho que talvez ele não possa ser, não sei, eu vou pensar, eu vou ficar no meio termo aqui. Então é muito complicado de assumir um realismo diante disso, parece que os personagens são meio idiotas, sacou? Isso me surpreendeu um pouco, mas junto a isso foi apenas aquele lance, né, o personagem preso no hospital, sendo tratado, ele tentando fugir às vezes, se concentrando, enfim, uma parada que... Assim, dá pra dizer que é legalzinha, mas não apresentava nenhuma coisa maior. Era apenas ele lembrando de alguns fragmentos do passado e tal, e a coisa foi se arrastando por 50 minutos. Isso ficou um tanto até um pouco tedioso. Bom, enfim, no final das contas, o Punho de Ferro simplesmente vira o Punho de Ferro, né? Ele começa a apanhar, explode a parede e vai embora. Tecnicamente foi isso a trama do protagonista, né? Ele preso naquele lugar, lembrando do passado, tentando apresentar argumentos, tomando drogas e explode a parede e vai embora. Simplesmente isso. Não foi muita coisa, não teve nenhuma grande diversidade, né? Então foi uma coisa muito fechada mesmo, principalmente por estar fechado naquela clínica. Então eu acho que esse foco no local só, num lugar bastante pequeno, eu acho que foi um ponto grande, tipo um ponto negativo grandíssimo nesse episódio. Porém, em relação aos outros personagens, já foram apresentadas coisas um pouquinho mais interessantes, até mesmo positivas. No caso, vamos falar agora no caso da Joy, né? A Joy, ela, pelo que parece, ela drogou o protagonista no final do último episódio. Eu acabei não percebendo essa cena, e eu achei um tanto incoerente, né? Porque essa personagem, no primeiro episódio, logo de início, ela já demonstrou a sua posição. Uma pessoa amigável, uma pessoa gentil, uma pessoa empática, uma pessoa que não busca ser agressiva de primeira, não, ela quer tentar entender outra pessoa. Ela passou o episódio inteiro falando, olha, talvez esse cara possa ser o Danny, eu vou tentar conversar com ele, vamos tentar ter uma conversa normal de gente e tal, vamos tentar entender o que passa na cabeça desse cara. Não. Ela passa toda uma atuação de que ela é uma pessoa boa. Aí no finalzinho ela droga o cara e manda pra longe. Ficou um lance esquisito. É como se eles criassem uma personagem de uma forma, tipo uma personagem completamente gentil e tal, falando argumentos que seria uma pessoa boa, aí do nada, na última cena, ela faz algo ruim. Ficou um lance completamente esquisito, meio que desconexo com a essência da própria personagem. Então eu não achei isso muito apropriado. E tirando toda aquela cena envolvendo o MM, tirando os MMs marrons, foi simplesmente isso. A Joy não teve muita coisa nesse episódio. Eu acho que a outra personagem que teve uma coisa mais interessante ainda foi a professora de artes marciais, que no caso, qual é o nome dela mesmo? Colleen Wing. Primeiro que nós conseguimos ter um foco mais social dela, pelo menos como ela faz um treino um pouco diferenciado, que é um treino mais numa área pública, né? Que ela treina seus alunos de uma maneira bem interessante, uma maneira, vamos dizer assim, nova. E o que eu achei curioso dessa cena, tirando a questão social, que é importante, né, uma coisa nova da personagem, é que ela bateu em todo mundo, em todos os seus alunos, e ninguém ao redor, né, que tinha várias pessoas ao redor, ninguém deu a mínima, sacou? Ali uma mulher lutando com os caras, não, enfim, vamos ignorar, ela tá lá lutando e tal, enfim, não interessa. Eu achei muito estranho também. Ok, esse episódio ficou meio esquisito, mas no final das contas foi introduzido o Ward nisso. Quando o Ward entrou é que as coisas começaram a ficar mais interessantes. Primeiro ele já começou com aquele clichêzinho de vilão rico, né? Eu quero que você faça isso porque eu tenho dinheiro e eu posso te dar dinheiro. Tá aí, é aquele clichêzinho de vilão. Mas devido a essa entrada do Ward falando com a Colleen Wing, ele conseguiu criar uma teia social dos personagens, uma coisa incrível. Eu não sei se vocês notaram, mas nesse episódio, todos os personagens se envolveram diante do mesmo problema. Assim, o protagonista estava no hospital psiquiátrico. Aí, devido a isso, ele conseguiu ligar pra Wing, pra ela conseguir fazer alguma coisa a respeito. Aí, em relação a isso, o Ward entrou na história, fazendo com que ela assinasse o papel, colocando dinheiro na parada. Aí a Wing falou pro Danny isso, o Danny mandou uma mensagem pra Joy, a Joy falou com o Ward falou com o pai, que o pai saiu, foi pro hospital falar com o Danny e tal, enfim. Todos os personagens ficaram envolvidos no mesmo problema só. E isso foi interessantíssimo, sabe? Dificilmente as pessoas conseguem criar uma história dessa forma que não tem alguém com um problema secundário. Não tinha nenhuma coisa secundária, tava todo mundo incluído no mesmo problema, como se fosse uma bola de neve. E isso foi muito foda.
Agora, um outro ponto também foi o relacionamento do Odd com o próprio pai, né? Que ambos são vilões, ambos têm um inimigo comum que é o próprio Danny, e dá pra ver que esses vilões não têm uma relação muito boa, é uma relação até um pouco explosiva, né? O filho quer fazer uma parada, o pai quer fazer outra e tal, e dá pra ver que esse conflito pode representar uma possível queda ou até uma possível derrota de um dos dois, né? Um querer tomar o poder e tal, enfim. Dá pra ver que os vilões não se entendem tão bem assim. Não é tipo Power Rangers e tal. Enfim, tem um conflito entre eles. Um conflito pequeno, mas que vai crescendo lentamente cada episódio. Então isso traz um realismo social entre eles. E isso é muito interessante. Eu realmente estou interessado em ver como é que isso vai se desenvolver. Bom, enfim, de forma geral, o episódio acabou com o Danny saindo do local. Ele explodiu a parede e foi embora. E também tivemos um pequeno mistério envolvendo uma, como posso dizer, uma mão assim na janela. No caso daquele prédio do pai do Ward, o Harold, que dizendo, onde é que você foi e tal. Enfim, isso aí com certeza vai ser explorado nos próximos episódios, mas de forma geral foi um episódio bastante arrastado em vários pontos novamente, fechado somente na clínica, mas que felizmente envolveu vários personagens, mas que também não tivemos muitas cenas de ação ou muitas cenas grandiosas. Foi apenas uma questão social, mas que tivemos também um aprofundamento no conflito de alguns personagens, no caso dos vilões, e também uma adição melhor da Wing na trama geral. Enfim, um episódio meio cansativo, na minha opinião, mas que trouxe alguns pontos interessantes, principalmente ligado ao passado. Então, como nota, vai ser nota 6. Eu acho que essa série tá indo lá, mas vamos ver como é que vai ser os próximos episódios. Enfim, galera, esse foi minha análise a respeito desse episódio. Se você quer comentar, você pode comentar qualquer coisa aqui na área de comentários. Como também você pode se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajuda o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo que vocês gostado. Foco, seu cabelo para o próximo vídeo. Valeu!